você estar aqui, por eu poder estar aqui, porque se nós estamos, é porque nós não somos desta igreja que dorme. Abra aí a sua Bíblia em Daniel, para a gente não perder tempo, a gente aproveitar o tempo, remir o tempo. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao 9, vai encontrando, e você vai ver o reflexo do que foi passado, o reflexo dessa encenação. Ela acontece exatamente na nossa vida, na terra hoje. Ela está acontecendo isso hoje no mundo. Há uma igreja que dorme. Aliás, toda a igreja está quase dormindo. Estamos no tempo da apostasia. Daniel, capítulo 1. O versículo é do 1 ao 8. Todos acharam? É importante que vocês encontrem, porque é um texto bastante forte. Ele fala muito. Diz assim o texto no livro de Daniel, do profeta Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor, o inimigo, veio e sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, o de Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Até aí. Fecha o olho. Pai, aqui estamos, ó Deus querido, a tua igreja, Senhor. Não a que dorme, mas aquela que permanece na tua presença. Aquela que busca a tua face. Aquela que busca, Deus querido, o teu querer. Aquela que busca, Deus querido e santo, a tua vontade cumprir. Nesta hora, Deus querido, seja a tua mão de poder sobre esta casa. Seja a tua mão de poder sobre este lar, que é um lar que não é nosso, ele é teu. É nosso por herança. Mas que a tua palavra possa frutificar em nosso coração, possa frutificar em nosso ser, possa frutificar dentro de nós, e a tua mensagem, Pai, ser trazida ao nosso coração, trazida ao nosso entendimento, para que a gente possa, Pai, dar resposta ao Senhor, a gente possa responder a Ti aquilo que Tu desejas ouvir, que a gente possa, Deus amado, receber do Senhor aquilo que temos buscado como noiva, como igreja, como aqueles que têm buscado a Tua face. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse momento, abençoa a palavra, abençoa a terra que ouve, abençoa, Deus querido, a mim que falo. Eu coloco o meu ser, tudo diante da tua presença, para que a gente possa fazer tudo segundo a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos num tempo, nós passamos aqui alguns meses, foi vários meses, falando de paternidade. Quem veio há alguns meses para cá, que tem vindo na igreja, tem me ouvido falar de paternidade. Ele tem me ouvido falar constantemente sobre paternidade. Paternidade, ela libera 3 coisas. Ela libera direção, ela libera proteção e ela libera limite. Uma criança, uma pessoa que foi criado sem pai, ou que ele não tem paternidade, ele não tem direção, ele não sabe para onde é que vai. Ele também não tem proteção, porque ele não tem um que o protege, então ele se sente rejeitado. E quem também foi criado sem paternidade, ele fica sem limite, ele acha que pode fazer tudo. Então a falta de paternidade gera isso, gera falta de direção, falta de proteção e falta de limite.
Só que nesse texto de Daniel que nós lemos aqui, acontece o quê? Daniel, nós vemos, além de direção, proteção e limite, tem uma coisa que ocorre com Daniel. Daniel, ele vai nos falar uma coisa muito profunda, e é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre identidade, a identidade da noiva. Além de direção, proteção e limite, paternidade também libera identidade. Não tem nada pior do que você não saber quem você é. Não existe nada pior do que você não saber o que vai ser amanhã, você não ter projeto, você não saber para onde vai, você não saber que rumo tomar, você não sabe que ponto você vai chegar, você não sabe. Então isso faz com que a gente fique perdido. Isso que faz é a falta de paternidade que vai me liberar exatamente uma identidade de filho. Então a falta de identidade, ela é o grande problema. E hoje eu vejo que a igreja, não a igreja Missão Paz e Vida só, a igreja na terra, ela está sem identidade. A igreja hoje não tem identidade. Ela perdeu a identidade e no decorrer dos anos ela ficou sem identidade. Ela não tem identidade. Você vai numa igreja, as pessoas perguntam, ela tem revelação? Aí vai outra pessoa, lá cura. Ficou todo mundo perdido, não tem identidade, perderam o foco de quem é a noiva. Foi perdido a identidade da noiva. A noiva tem uma identidade. O que é a identidade? Identidade é aquilo que identifica você de alguma forma. É aquilo que traz aquilo quem você é de fato. Isso é uma identidade que revela aquilo que você é de fato. E nós lemos aqui que o rei Nabucodonosor, que é um símbolo de Satanás, ele sitiou Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que simboliza a igreja. Ele sitiou Jerusalém e levou um monte de preso. E pegou jovens, 4 jovens, igual está aí os 4, pegou 4 jovens do povo de Israel, e levou embora para a Babilônia, mas queria jovens que tivessem boa aparência, o que ele exigia, boa aparência, ou seja, sem defeito físico, instruído em sabedoria, fossem estudados, eles conhecessem, tivessem conhecimento, entendimento, habilidade, e o rei manda pegar essas 4 pessoas, 4 jovens, e ele leva para lá e deixa eles ali. O interessante é que você leu comigo aqui, que veio uma coisa que era para eles comerem e beberem. O rei mandou dar das iguarias do rei para eles. Falou, separa 4 jovens, traz para cá para Babilônia. Babilônia é Babel, Babel é confusão. Falou, traz esses jovens para cá, para Babel, para Babilônia, e começa a dar para eles a comida que o rei come. Começa a dar para eles a bebida que o rei bebe. Começa a dar para eles aquilo que o rei se alimenta. Por 3 anos eles tinham que fazer isso. Você vai entender por que eles tinham isso. O rei mandou dar uma comida diferente e uma bebida diferente. Isso está aí no verso 5, aí o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei ao vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Ou seja, ele começou mudando aquilo que se come e aquilo que se bebe. Ele começou por aí. O diabo começa por aí. O que nós temos comido e bebido vai determinar quem somos. Aquilo que você come e bebe determina quem você é. Por isso o inimigo sempre vai começar a te dar um alimento para te contaminar, para tirar de você a essência. Saber que tudo que você come vira você. Se você comer uma maçã, não tem como tirar aquela maçã de você mais. Vai sair o dejeto, vai sair o resto. Mas substâncias da maçã não sai mais do corpo, virou você. O homem é o que ele come. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Quando você se alimenta da palavra, você começa a se fortalecer de um jeito. Mas se você começa a comer outra coisa, outro tipo de alimento, vai haver uma contaminação. E é isso que o rei Nabucodonosor começa a fazer com esses meninos, que eram de Israel, eram santos, eles eram separados, eram jovens inteligentes, bonitos, eles eram separados para Deus, mas por causa da prisão, trouxe eles e começou a dar comida diferente para eles. Agora, não foi só isso, porque isso aí foi só o começo. Olha no verso 6. E entre eles se achavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem eram esses 4 jovens? Os 4 judeus, ou os 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel ele chamou de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Isso, depois de mudar o hábito alimentar, o rei dá ordens, e ali vai o eunuco e muda o nome deles. Daniel ele vai chamar Beltesazar. Sabe o que significa Ananias, Misael, Azarias e Daniel? Eu marquei aqui, ó, Ananias significa o Senhor tem sido gracioso. O nome de um dos jovens era Ananias. Ananias significa o Senhor tem sido gracioso. Aí quando levou para a Babilônia, pôs o nome dele de Sadraque.
O nome dele passou a ser Sadraque. Sadraque, ou melhor, significado diferente, o Senhor tem sido gracioso. Esse é o nome de Ananias, mas Sadraque é um nome pejorativo que endeusava um deus deles, da Babilônia. Aí ele pegou outro jovem, Misael. Misael significa, quem é como Deus? Uma pergunta, o nome Misael significa, quem é como Deus? Esse é o nome Misael. Mas Misael mudou para Mesaque. Sabe o que significa Mesaque? Quem é Aku? A-K-U. Aku, o Deus Lua? Pois uma pergunta também. Como Misael significa quem é como Deus, mas está falando do Deus eterno. Aí colocou o nome dele de Mesaque. Quem é Aku? O Deus Lua. Ou seja, um Deus pagão. Mudou de Misael para Mesaque. Ao nome de Azarias. Azarias significa o Senhor tem ajudado. Então lá em Israel ele significava, ele se chamava Azarias, o Senhor tem ajudado. Mas na Babilônia mudou para Abednego, que é servo de Nebo. Servo de Nebo. E Daniel? Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. E mudaram o nome dele para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida, o servo de Bel. Bel significa, vem de Baal. Ou seja, eles mudaram o nome. Pegou Daniel, que era chamado Deus é meu juiz, que era o que significava Daniel, e arrancou o nome dele e colocou o nome de Beltesazar. Bel protege sua vida. Ou seja, esse Deus pagão, Baal, protege a sua vida. Agora, o detalhe é, por que o rei mudou tudo isso? Por uma razão só, para mudar a identidade. É só para isso. É isso que o diabo faz hoje com as pessoas. Ele muda a identidade. Você foi gerado em Deus, você foi gerado no Senhor, você tem uma identidade em Deus, mas o diabo muda a identidade. Ele faz a pessoa não saber mais quem ele é, faz ele ficar todo perdido. Então ele muda o que se come, ele muda o nome, ele altera totalmente a estrutura da pessoa, para que ele possa ficar perdido e não saber mais quem ele é. A pior coisa que existe é você não saber quem você é dentro do seu tempo. Lá no livro de Esdras, você não precisa abrir, há um texto que diz assim: estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Urim e o Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam no peito do sacerdote. Significava o quê? Que quando o sacerdote ele ia buscar a Deus e ele ia responder às pessoas em nome de Deus, ele não podia ser movido pelo coração dele. Era para que Urim e Tumim estava sobre o coração desse a resposta. Urim e Tumim é um símbolo da palavra de Deus que ficava sobre o sacerdote. E aqui, nessa época de Esdras, ele está dizendo, é preciso que Deus levante alguém com Urim e Tumim, que tem uma identidade, onde Deus realmente vai falar. Porque tinha muito sacerdote, mas estava tudo imundo. A Bíblia diz, igual hoje. Tem muita gente ministrando palavra, mas tem muita gente imunda fazendo isso. Não tem Urim e Tumim, não tem a pedra, não tem Deus falando. É o coração do homem que fala, é a circunstância humana que fala. E isso era necessário que houvesse na época. É necessário que haja hoje. E a igreja hoje está vivendo uma crise de identidade. A igreja hoje está tão perdida que se abrir uma igreja ali na esquina e falar assim que tem alguém curando, esvazia as outras igrejas e lota lá, porque não tem identidade, ela não sabe mais quem é. A igreja se perdeu completamente. Se abrir na outra esquina, dali fica 3 meses, aí ele vai, aí ele não é curado. Mas aí ele vê notícia que abriu uma outra igreja lá e lá tem revelação. Esvazia, todo mundo vai, parece um batalhão para lá. Porque não tem identidade, não sabe quem é, está totalmente perdido. Se for arrebatado hoje, fica. A noiva vai, esse povo fica. Junto com o sacerdote. É tão sério isso, é muito sério, porque a igreja está dormindo, ela está adormecida. E nós vamos falando agora um pouco sobre isso, sobre a identidade. A igreja hoje está vivendo essa crise de identidade, de saber quem ela é em Deus. O povo está tão perdido que ele não consegue se identificar com Deus. Lembra que eu já falei para vocês que eu sirvo a Deus, você só consegue servir a Deus por identificação, não é por amor. Eu não sirvo a Deus por amor somente, é por identidade. Eu me identifico com Ele como Ele sendo pai e eu sendo filho. Há uma identidade, isso me faz servir a Deus. Eu só posso fazer isso se eu souber quem sou. A pergunta é, você sabe quem você é em Deus? Porque se não sabe, é tempo de correr para descobrir. Porque isso é o que nós vamos estar falando hoje. Deus está fazendo 3 coisas hoje na igreja.
E eu não vou poder falar as três. Não tenho tempo, não tenho condição de falar as três. Mas Deus está restaurando a identidade da noiva. E 3 coisas Ele está fazendo. E hoje eu vou falar de uma só delas, só de uma. Porque a identidade que nós temos são 3 identidades. Identidade da noiva, identidade de exército e identidade de família. Essas 3 identidades são restauradas. Jesus, Deus está fazendo isso hoje, com uma igreja dentro da igreja. Meia dúzia aqui, 5 ali, 50 lá, 200 ali, 1 lá. Deus está fazendo isso hoje. Ele está tirando uma igreja de dentro da igreja e está colocando essa pessoa como igreja, porque a igreja não é prédio, é você. A igreja, Deus está tirando pessoas com essa identidade, a identidade da noiva, identidade de exército, identidade de família. E a igreja está descobrindo que ela é noiva. A igreja, que é igreja mesmo, ela está descobrindo que ela é noiva, que ela é exército e que ela é família. Isso é a igreja que é igreja. Aqueles que não têm identidade, eles não sabem nada. Isso é religioso e busca a bênção. Mas aquele que é filho, é noivo e tem identidade, ele sabe exatamente o que Deus está movendo dentro do coração dele. Identidade da noiva. Isso eu vou falar hoje, só sobre a identidade da noiva, porque não dá tempo de eu falar sobre a identidade de exército, porque você também tem essa identidade, você não é uma pessoa comum. Por que eu tenho identidade de noiva? Porque ele é o noivo. Por que eu tenho identidade de exército? Porque ele é senhor dos exércitos. Por que eu tenho identidade de família? Porque ele é o primogênito, ou seja, ele é meu irmão mais velho. Família, pai, filho. Em Cristo somos feitos filhos, então é família. Então é preciso abrir esse nível de identidade para quem serve a Deus. Eu não posso ir para a igreja por ir, eu tenho que saber quem eu sou em Deus. O mundo vai acabar, vai passar, tudo esse tempo vai passar. Mas aquele que tem uma identidade com o noivo permanece com ela e com ele. Com essa identidade com o noivo. Isso começou quando? Isso começou lá em Gênesis capítulo 1, 26, e Deus disse assim, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A igreja tem que saber a sua origem. Você não tem que saber para onde você vai. É melhor você saber de onde você veio. Se você não descobrir da onde você veio, você nunca vai saber para onde você vai. Quando você descobrir, já está lá. Aqueles que vão para o inferno porque não sabem que a sua origem é Deus, só vai descobrir inferno na hora que estiver lá queimando. Não tem mais volta. Porque você só vai descobrir para onde você vai quando você descobrir de onde você veio. E em Efésios capítulo 1, 4 diz que nós fomos gerados nele. Diz assim o texto, como também nos elegeu nele. O Senhor, ele nos gerou nele antes da fundação do mundo. Antes de existir planeta, de existir mundo, você foi gerado nele, em Deus. Essa é a tua origem. E é para lá que você vai. Deus não é o nosso destino, ele é a nossa origem. Eu volto para a origem. Você vai voltar para a sua origem, querendo ou não. Até quem vai para o inferno vai voltar para a origem. Ele vai voltar para Deus, vai dobrar o joelho, confessar que ele errou. Isso, se conseguir abrir a boca, vai ser lançado para o inferno. Então todo mundo vai voltar para a origem. Os condenados e os salvos. Todos voltam para a origem. Então é melhor eu já voltar para a origem já. É melhor eu já entender a minha origem em Deus agora. É melhor eu conhecer a origem, que é o meu Pai, que é o seu Pai, é o nosso Deus. Ele é Deus e é Pai que é Deus. Ele é a nossa origem. E Gênesis começou tudo, porque ele mandou, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então ele nos fez igualzinho a ele. A imagem e semelhança, eu já preguei sobre isso, se refere às características que Deus tem, você tem. Por isso que você cria. Por isso que eu consigo criar coisas. O homem inventa as coisas, ele que tem inteligência, tem capacidade, que o diabo não tem, os demônios não têm, os anjos não têm, mas você tem. Porque nós temos isso. Você quer ver uma coisa que você tem, e que Deus tem, e que nem os demônios e nem anjos têm? Sentimento. Essa história que anjo chora, demônio chora, isso não existe, eles não têm sentimento. Sentimento é uma herança que você tem de Deus, é do Pai. Ele tem, Jesus chorou, você tem características de Deus, mas hoje eu não vou falar das características. Eu vou falar só de 3 coisas rapidamente que pode identificar você aí fora. Aí você já vai se medindo aí se você está bem na fita ou não. Porque eu vou falar de 3 características que vão me identificar como noiva, vão me identificar como filho do Senhor. Quando eu falo noiva ou filho, é a mesma coisa. Porque a noiva, ela é a noiva do noivo.
Então ela também é irmão, também ela é filho. É irmão de Cristo, o irmão mais velho que nos salvou. Primeira característica, o que pode identificar a noiva? Primeiro, a sua voz. A voz pode identificar a noiva. Você identifica uma igreja pela voz que ela tem. Não é a voz assim que canta bonito, que nem as meninas aí cantam bonito. Não, não é isso. Não é esse tipo de voz. É a voz de clamor pelas pessoas. Você quer ver uma coisa? Esse texto é bom você ler. Abre lá em Jeremias. Vai achar Salmo, Provérbios. Você vai passar por Isaías. Você chega em Jeremias. Você vai abrir lá. Vamos ler alguns textos em Jeremias só. Para você entender como é grave a questão da voz da noiva. Como é perigosa a voz da noiva. Como ela é. Como que você tem um perigo na voz. Você não sabia. Você vai saber hoje. O quanto que a tua voz é importante. Jeremias capítulo 7. Acha aí Jeremias capítulo 7, primeiro. E você vai ver como é importante a voz da noiva. Você vai ver que sinalização que isto dá. O que pode identificar a noiva? Primeiro lugar, a sua voz. A sua voz. Jeremias 7, 34. É depois de Provérbios. Você vai passar na casa de Isaías. Bate um papo com ele, recebe uma palavra ali, vai caminhando mais um pouquinho. Daqui a pouco você chega na casa de Jeremias. Aí você vai lá no cômodo dele, número 7. E vai estar lá no sofazinho dele, você senta lá, número 34. Você vai ouvir uma palavra. Diz assim, ó, Jeremias 7,34. E farei cessar. O que é cessar? É parar, é calar. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Guarde bem isso. Eu vou fazer cessar na cidade de Judá e de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Tem versão bíblica que talvez diga a voz do marido e a voz da esposa. É a mesma coisa, a voz do noivo e a voz da noiva. Por que isso? Você já vai entender já. Vira a página e vai para o capítulo 16 do mesmo Jeremias. Você já está em Jeremias mesmo, só muda o cômodo. Muda o endereço do versículo 16:9. Você vai entender por que a tua voz é importante na terra. Jeremias 16, versículo 9. Como que ela é importante? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Então quem é que diz? É homem? É o pastor João? Não. É o Senhor. Jeremias 16:9 fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu farei cessar neste lugar. Que lugar? Onde você mora? Você é norte, né? Eis que farei cessar nesse lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. De novo ele fala isso. Mas vamos piorar só mais um pouquinho. Aí Jeremias mesmo, vai para o capítulo 25. Vira mais a página, vai para Jeremias 25. Eu estou passando para você a importância da voz que você tem como noiva. Porque se você está aqui hoje, eu entendo que você é noiva. Os que não estão em maus lençóis, porque a voz do noivo e a voz da noiva tem uma importância. Jeremias 25, 10, 11. 25, 10 e 11. Olha aqui. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, como também o som da voz e a luz do candeeiro, e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quem é o rei da Babilônia que eu falei agora de pouco? Nabucodonosor, é um símbolo de Satanás. Então está dizendo, eu vou calar a voz da noiva, e vou calar a voz do noivo. Vai ficar com a voz calada, porque a voz identifica. Está na identidade da noiva a sua voz. E o texto está dizendo toda hora, em vários textos, eu vou calar. Por que o Senhor está dizendo isso? O som da moz, sabe o que é moz? Moz, o povo que é mais, não é velho, mais antigo, que nem eu. Moz é aquela pedrona assim, redonda, que ficava moendo trigo. E ela ia moendo, rodando, e ali ela moendo o trigo. A moz, Deus está falando, eu vou cessar. Ele diz aqui, ó, eu vou parar o som da moz. Ou seja, não vai mais moer trigo. Se não vai moer trigo, não vai mais ter pão. Não tem mais alimento.
O povo aí fora que rejeita a palavra, daqui a pouco vai passar fome, porque Deus vai levar a igreja embora. Não vai mais ter alimento. Ele está falando, eu vou cessar o trigo. Eu vou cessar o barulho da voz, não vai mais ter pão, não vai mais ter trigo. E ele diz assim, eu vou tirar a luz do candeeiro. A luz do candeeiro. A Bíblia diz que nós somos luz no mundo. E Deus vai tirar. Mas ele diz antes o sinal para isso acontecer. Eu vou calar a voz da noiva e a voz do noivo. Então Deus, presta atenção nesse detalhe. Toda vez que a noiva se cala e que o noivo se cala, vai acontecer juízo. Durante toda a história bíblica é assim. Esse mês passado, eu e a pastora estivemos passando momentos assim, muito difíceis assim de angústia, muitos problemas assim de angústia no espírito. E aí tivemos algumas afrontas, alguns ataques do diabo por pessoas que têm a cabeça muito enfraquecida ainda, não tem a mente em Deus, a mente está roubada. E tivemos ataques, e Deus deu para ela e testificou comigo uma palavra. Sabe qual? Shhh. Só isso. Silêncio. Deus falou, fique em silêncio. Porque quando a voz da noiva se cala, é Deus que vai responder com juízo. E nós vemos isso muito rápido, rápido demais. As pessoas que afrontam a noiva, se a noiva tiver a inteireza dela se calar, o juízo passa para Deus e Deus executa o juízo. Isso estava acontecendo aqui na época de Jeremias. Eles ficaram 70 anos na mão de Nabucodonosor, escravos ali. Por quê? Porque Deus falou, é para calar a boca do noivo e da noiva. Vai se calar a noiva e o noivo. Quando a igreja silencia, o juízo desce. Por isso que quando eu vou orar e Deus não me traz pessoas na minha mente para eu orar, eu sei que aquela pessoa entrou em juízo. Por quê? Por causa da palavra. Não é porque eu tenho o dom de perceber as coisas, de ser profeta, não, porque a palavra diz. Então quando acabou a oração, que eu percebi que eu nem orei para aquela pessoa, aí depois um outro dia a gente vai orar e não lembra daquela pessoa, eu entendo e eu já sei, e eu já vejo que aí vai ser executado o juízo. Então se alguém falar para você, Jesus te ama, dá ouvido, porque a noiva está bradando, ela está falando por enquanto. Porque a hora vai chegar que a noiva vai se calar. E quando a noiva se cala, o noivo se cala. Quando os dois ficam calados, o Espírito Santo dentro da igreja, a igreja para, não fala mais nada, não quer mais pregar o evangelho, ela cala, o juízo desce. E isso aconteceu aqui. Mas ainda há uma esperança. Olha aí em Jeremias capítulo 33. Por isso que o Senhor, ele procura alguém que se coloque na brecha para clamar para o seu povo. Porque se a igreja ficar calada, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Por isso que Deus precisa levantar homens e mulheres que têm coragem de falar a verdade. Ainda que a igreja esvazie. Se esvazia porque não era filho, não quer ter identidade. Porque aquele que quer ser filho, ele tem uma identidade em Deus. Porque os que falam a verdade, confronta. A verdade confronta, mas a verdade de Deus, ela confronta e ama. Ela abraça do mesmo jeito, no mesmo nível. Jeremias capítulo 33, verso 6, diz assim, ó. Eis que eu trarei a ela saúde e cura. E os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. E os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Eu perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, de glória entre as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão, e perturbar-se-ão, por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Verso 10, assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Ou seja, não basta ser noiva, não basta ser igreja,
tem que ter voz, tem que ter uma identidade de noiva. Aqui Deus está dizendo que Ele vai se mover em misericórdia, Ele ainda vai dar mais uma chance, Ele ainda vai falar mais um pouco, Ele vai permitir que a noiva volte a falar. Porque se quando a noiva e o noivo se calam, desce juízo de Deus, quando a noiva começa a falar e o noivo começa a falar pela noiva, aí desce misericórdia. É o oposto. E aqui em Jeremias 33, Deus vai se movendo em misericórdia. E olha que interessante, ele diz no verso 10, assim diz o Senhor, nesse lugar que vós dizeis que está desolado, por isso que eu mandei você olhar para o lado, esse lugar que você fala que está desolado, que parece que está desolado, que não tem homem, que não tem animal nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homem, sem morador, sem animal, está tudo mudo, tudo quieto, está tudo debaixo de juízo. Deus está dizendo profeticamente para mim e para você, eu vou dar mais uma chance. A voz do gozo e a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos. Outra coisa, quando a noiva fala, quando o noivo fala, tem mais uma voz. Quando a igreja começa a falar, o noivo começa a falar, existe adoração, porque tem uma terceira voz aqui, a voz do noivo e a voz da noiva. A terceira voz, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor. A adoração só vem quando a noiva abre a boca, quando a noiva começa a falar, quando o noivo começa a falar, a adoração começa a acontecer. E é isso que vai estar acontecendo no último momento agora, porque Deus ele está movendo para o fim, está no fim, está acabando, o tempo está acabando. A igreja vai subir, mas só a igreja que tem identidade, aquela que é noiva de fato, que é filho de fato. Então não basta ser noiva, tem que ter voz de noiva. Você tem que bradar, você tem que falar, porque se você ficar muito calado, significa que o juízo vai estar entrando. Uma vez Deus disse para o profeta Ezequiel, se alguém vê alguém caindo no pecado, e não falar para ele, essa pessoa vai morrer no seu pecado, e o sangue dela eu vou cobrar da sua mão. Mas se você vê uma pessoa caindo, e você falar com ela, e ela se desviar do seu pecado, salvou todo mundo. Porém, se essa pessoa ouvir a tua voz, e não der ouvido, o sangue dela é cobrado só dela. Ou seja, nós como noiva, como igreja, temos a obrigação de falar a verdade para aquele que precisa. A verdade nunca vem porque eu quero, é porque eu preciso. Você precisa da verdade, você precisa ouvir o que Deus tem para você. Na identidade da noiva está a sua voz. Quando a noiva se cala, o juízo vem sobre a tua família. Lá na tua casa, se você se calar e parar de orar e acabou, você vai perceber, pode fazer o teste. Se você quiser fazer esse teste desagradável, pare de orar pela tua casa e você vai ver que o juízo começa a avançar. Quando você mesmo você olhando, está tudo destruído, mas você continua falando. Enquanto você continua bradando, falando, o juízo está recolhido. Ainda Deus move misericórdia, mas quando você para de falar, a noiva se cala, o juízo entra na família, o juízo entra na cidade, o juízo entra numa nação inteira, porque a igreja se cala. O fato de estar, às vezes, igrejas cheias, o povo cantando, o povo ali ouvindo, gritando, não quer dizer que ela está bradando em prol da cidade. O clamor que Deus está esperando da noiva é um clamor de gemido, de intercessão, de dor, de sentir a dor do outro. Esse é o clamor, essa é a voz da noiva, é a voz dela. Mateus 15, 23 fala assim, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. O que aconteceu aqui? Jesus estava andando, e vinha uma mulher gritando atrás, ô filho de Davi, a minha filha está endemoniada, tem misericórdia de mim. E Jesus, nem estava aí para ela. Por quê? Porque ela não era do povo de Israel, ela era sírio-fenícia, ela era grega. E Jesus, no seu ministério terreno, ele veio para os judeus, ele veio, como os judeus os rejeitaram, passou para nós a salvação, mas era para eles. E a mulher gritava, mas Jesus não vai ouvir, ele não tem misericórdia, não? Ele não ouve pecadores, a Bíblia diz. E ali, o que acontece é que nesse contexto aqui, aconteceu isso que eu li agora, em Mateus 15, 23, os discípulos falaram para Jesus assim, os seus discípulos chegando ao pé dele rogaram-lhe dizendo, despede-a, dá atenção para ela, vê se a mulher vem gritando. Aí Jesus para e vai atender a mulher. Por quê? Porque a igreja, os discípulos, a igreja foi interceder, foi pedir para ele, falou, Senhor, escuta aquela mulher lá. Aí ele ouve a mulher,
Aí ele tem um diálogo com a mulher, chama a mulher de cachorra. Porque ele fala para a mulher assim, aliás, a mulher vai falar com ele o que ela queria. E ele fala, eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aí ela fala assim, ela não achou ruim não. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus fala assim, nem em Jerusalém eu achei tanta fé. Pode ir que a tua filha já está liberta, está curada, está salva. E foi, e assim foi. Mesmo ela sendo sírio-fenícia, sendo grega. Ou seja, ele deu ouvido para os discípulos, não para a mulher. Os discípulos pediram para ele e ele foi lá e fez a obra. Agora, em João, para você não pensar que é eu que estou falando que Deus não ouve pecador, em João capítulo 9, no Evangelho de João 9:31, fala assim, ó, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Olha que simples. Deus não vai dar ouvido para pecador. Deus não ouve pecadores, por isso a oração, o grito, o clamor de uma igreja que não é igreja, ao clamor de um povo que está afundado no pecado, está afundado na prostituição, afundado no vício, afundado no erro, afundado no engano, na idolatria, afundado no orgulho, na soberba. Deus não ouve, não adianta orar, não adianta clamar, Deus não vai escutar. Ele não ouve, é o que o texto diz, Deus não ouve a pecadores. Agora, nós não somos pecadores? Sim, só que nós, a igreja, ela está na condição de pecadores remidos. O que é remido? O sangue dele me purifica do meu pecado. Então ele ouve, sim, os pecadores remidos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que têm identidade de noiva, quando você clamar ele ouve. Agora, se você não quer nada com Cristo, não precisa nem orar, você já está debaixo de juízo, é só esperar e você verá o juízo sendo derramado sobre toda a terra. Ele não ouve pecadores. No livro de Joel diz assim, não precisa abrir, mas Joel 1:8-12 diz assim, lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Ela foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entenebrecidos ou entristecidos. Verso 10, Joel 1:10, o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o azeite acabou. Está vendo? É a condição do mundo. Acabou a comida, acabou o mosto, acabou a alegria, só tristeza. A alegria que você vê, essas euforias, é tudo balela. Por dentro o povo está moído, está ruim, está mal. E diz assim, ó, envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, porque o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, perdeu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Árvores são pessoas. É símbolo. Quando a Bíblia está falando aqui de árvores, são pessoas, as pessoas se secaram. Elas estão secas, elas se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Não é entre os filhos de Deus, é entre os filhos dos homens. Aquele que é filho, ele tem alegria. Mas aquele que é filho dos homens somente, não nasceu de novo, não quer saber de Jesus, ele é filho dos homens, a alegria acabou. Aqui fala de juízo e sofrimento, e a terra está assim agora, está nesse momento, está vivendo esse tempo. Aqui fala de sofrimento e juízo, só que daí no mesmo livro de Joel, em 2:16, 19, diz assim, congregai-vos, povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai crianças, congregai os que mamam. Agora ele fala, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar. E digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que os gentios a dominem. Porque diriam os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor me mostrou o zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse a seu povo, eis que vos envio o trigo, eis que vos envio o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre os gentios. Então quando a noiva abre a boca, a terra é sarada. Quando você abre a boca, a terra da sua casa é sarada. Quando a noiva ela abre a boca, geme, como diz aqui, entre o altar e o alpendre, num canto, você entra no teu quarto e você começa a gemer, você vai chorar, vai orar, e Deus vai mudar a história. Ele vai trazer de novo o trigo, ele vai trazer de novo o mosto.
Quando uma família é destruída, porque nenhum profeta se levantou lá, ninguém se levanta, ninguém se interessa por ninguém. E aí vai perecendo, vai morrendo, o povo vai morrendo. O problema é que nós queremos assim. Antes disso eu quero ler um texto aqui em Apocalipse 21. Abre aí, Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia. E quase que a última página, 21, verso 1. Você vai ver uma coisa muito interessante, 21, 1. E depois a gente pula para o verso 9. Mas lê primeiro o versículo 1 de Apocalipse 21, o último livro da Bíblia. E você vai ver que interessante, ainda falando da boca da noiva. Toda vez que a noiva abre a boca, a terra é sarada, a terra é curada, a terra é restaurada. Quando você abre a boca, pessoas que você nem imagina se convertem, buscam a Deus, têm a sua vida sarada. Achou aí? Diz assim Apocalipse 21, 1. E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora dá um pulo para o verso 9, aí mesmo nesse capítulo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa, a mulher do Cordeiro. O apóstolo João, ele estava tendo a visão do Apocalipse aqui, e você percebe no verso 9 que estava acontecendo o quê? A grande revelação aqui não são as taças da ira de Deus, que aqui está falando de taças cheias das últimas pragas, são iras que Deus está derramando sobre a terra. Guerras, essa desgraça toda que você vê, são iras do próprio Deus derramando sobre a terra. Mas o interessante é que no meio disso, o anjo leva João e fala: tá ruim, tá difícil, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele fala: eis que eu te mostrarei uma coisa. Aí ele mostra a esposa e a mulher do Cordeiro, ele mostra a noiva. O mundo precisa te ver. O mundo tem que ver você. O problema da igreja hoje é que a igreja, ela quer mostrar estrutura, ela quer mostrar poderio, ela quer mostrar economia, ela quer mostrar coisas palpáveis, coisas agradáveis aos olhos. Ela quer mostrar estratégia de crescimento, ela quer mostrar a placa da denominação, ela quer mostrar tudo, mas ela não quer mostrar 2 coisas. Só 2 coisas você tem que mostrar como igreja. Só 2 eu tenho que mostrar como igreja. Que 2 coisas são essas? Porque só 2 importam. É que eles ouçam a voz da noiva. Você tem que mostrar a voz da noiva para o mundo que está morrendo aí fora. A tua família que não se converte, está desgraçada no pecado. Eles precisam ouvir a tua voz. Eles precisam ouvir. E desgraçado, meu querido, não é palavrão. É fora da graça, não está sem a graça de Deus, está desgraçado, não tem a graça do Senhor. A família que não tem a graça do Senhor, ela está longe de Deus, ela precisa que a noiva clame por ela, ela tem que ouvir. Então só 2 coisas tem que ouvir, é a voz da noiva. A segunda, eles têm que ver que a noiva tem noivo, tem que conhecer teu marido espiritual, tem que conhecer o Pai Celestial, tem que conhecer. Por isso que João, ali havia uma esperança. Estava derramando praga, estava uma desgraça, a cidade cheia de prostituição, de adultério, de droga, de fracasso, de roubo, de suicídio, homicídio, de tudo quanto é ídio, tudo terrível. Mas ainda tem esperança. O anjo diz: deixa eu mostrar a noiva, ainda tem a noiva. Vai chegar um momento que a terra não vai mais ver a noiva, ela vai ser tirada. E deixa eu te falar, para piorar mais um pouquinho, o tempo é exatamente esse aqui. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Talvez no domingo eu pregue sobre a volta de Cristo. E nós estamos vivendo o tempo exato da volta. Porque a Bíblia diz que não aconteceriam essas coisas sem antes acontecesse a apostasia. A apostasia já acontece. E o que está acontecendo agora? É tudo junto. É no meio dessa escuridão, dessas trevas, que Deus vai tirar a noiva. É assim. E vai ser tirado num abrir e fechar de olhos, mais rápido do que o estalar de um dedo. Porque o tempo é esse. E é preciso que enquanto estamos aqui, a igreja possa sair com a sua voz e falar para o perdido, falar para aquele que está morrendo. Igual vocês viram no teatro, uma prostituta, um drogado, eles querem ouvir a voz da noiva. Eles precisam ouvir a voz da noiva. E nem é sempre, por causa, tem pessoas que têm até uma estabilidade financeira, está aparentemente bem, mas precisa da voz da noiva, está vazio por dentro, sofrendo, sofre de solidão, sofre de abandono, e ele precisa da voz da noiva. Então nós precisamos chegar no lugar de desgraça, no lugar onde o povo está morrendo, e levar a voz da noiva. A voz da noiva é a sua voz. Você é a noiva do Cordeiro, temos que levar. E eles têm que entender que nós temos um noivo, tem um marido, tem o Senhor. Ele é o noivo.
É por isso que ele foi levado para mostrar a noiva. O anjo levou. Mas a voz é uma coisa. Segunda coisa que é preciso colocar para identificar a noiva. Primeira é a sua voz. Segunda, a sua beleza. A beleza envolve tudo. Envolve vestes, envolve enfeites, envolve ornamentos, envolve perfume. Tudo isso é a beleza da noiva. A noiva é perfumada. A noiva é cheia de ornamento. A noiva ela é toda linda, ela é toda bonita. Olha aí Isaías, dá uma olhada ali no livro de Isaías, capítulo 61. Você estava lá em Jeremias, volta um livro, vai no finalzinho do livro de Isaías, capítulo 61, para você ver o que significa essa beleza da noiva, essa veste, esse ornamento todo da noiva. Isaías 61, 10. E você vai ver que coisa linda que é as vestes da noiva, a roupa da noiva, a beleza da noiva, o cheiro, o perfume da noiva. Isaías 61, versículo 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Noiva tem que ficar enfeitada com suas joias. Aí mesmo Isaías 62, 5, já está em Isaías 62, 5, porque como o jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Como que Deus vai se alegrar com você? Com a sua beleza. O mundo precisa da sua voz, mas Deus vai se alegrar com a sua beleza. A sua beleza, os seus enfeites, os seus engastes, a sua estrutura interna. Não é externa, é interna, é a beleza que está dentro da noiva. É esse perfume da noiva. Quem não lembra do livro de Esther? Esther, quem assistiu o filme, ou quem já viu alguma coisa, minissérie, ou já leu o livro de Esther, você vai ver que Esther ficou 1 ano só sendo enfeitada, só sendo preparada, tirando mancha, tomando banhos com óleo, sendo preparada. A Esther, quando ela entra na recâmara, que ela vai entrar num espaço onde ela vai se dirigir ao rei, o texto lá em Esther diz que todo mundo olhava para Esther. Não só olhava, todo mundo sentia o cheiro de Esther. Esther, ela cheirava, a pele dela cheirava, ela não precisava perfume, 1 ano, mergulhada em perfumes, preparada para chegar diante do rei. Símbolo, você sendo preparado para chegar diante de Deus. Não dá para chegar diante de Deus fedido. Tem que chegar perfumado, cheiroso, lindo, totalmente vestido. Por isso Isaías falou de manto de justiça, de veste de salvação, falou de coisas nobres que podem ser cobertas. Se você não estiver com essas roupas, vestido, ornamentado, com essa beleza toda, não tem como eu chegar diante do noivo. Então o que vai me identificar, então vai de identidade, é a voz da noiva me identifica, e a beleza da noiva. A noiva é muito bonita. A noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é linda, ela é sem mácula, sem mancha, ela é perfeita para Ele. Deus, quando Jesus voltar, Ele não vai buscar uma noiva, os anjos chegar numa maca, correndo, vai tocar trombeta, vamos arrebatar, e desce e pega a noiva, joga na maca, bota balão de oxigênio, a noiva e sobe com a noiva, ela vai melhorando no céu. Não, Ele vem buscar ela já linda. Ele vem buscar uma noiva sem mácula, uma noiva já bonita, já preparada, toda embelezada, toda vestida com as vestes do Senhor. E todos esperam isso. Você já foi em casamento? O que você espera? O que todo mundo espera num casamento? Todo mundo fica assim: cadê a noiva? Todo mundo fica preocupado em ver a noiva. A noiva, ela é o centro da atenção. O povo até olha para o noivo, mas todo mundo quer ver a noiva. O que a noiva está vestida? A noiva chama atenção. O perfume da noiva, o pessoal quer saber que perfume que a noiva está usando. O pessoal quer saber que roupa que a noiva está. Todo mundo, a noiva rouba assim, ela chama, ela atrai toda a atenção para ela, porque é assim. E todo mundo já está mesmo com atenção, não vê a hora de ver a noiva. Porque ele quer ver como que a noiva está, como está a maquiagem da noiva, como que está o véu da noiva, como que está o vestido da noiva, o sapato da noiva. Mulheres, né, olham tudo da noiva, porque a noiva ela é o centro. E uma menina que nasce, se pegar a Lívia, com certeza ela já sonha com vestido de noiva. Está na mulher, Deus permitiu isso. Deus permitiu que a mulher, porque é assim, a menina já nasce mulher. Então a menina, naturalmente, ela já tem esses sonhos, ela já vagueia, é natural isso na mulher. Ela pode ser menina, que ela sonha com um vestido bonito. Pode ver, você pegar uma criança de 3 anos, 2 e pouco, 3 anos, uma menina,
ela já vai parar para ver vestido de noiva, ela já se encanta com aquela beleza. Porque é assim, a noiva é assim, Deus permitiu isso dentro da mulher. Porque ela é símbolo da igreja. Então ela é assim mesmo encantadora, ela busca isso. Então a beleza da noiva é fundamental para o noivo. Jesus não quer uma mulher feia, ele quer uma noiva linda. E a beleza que ele busca é aquela beleza interna, são vestes de justiça, vestes de salvação. Ele quer uma noiva toda ataviada, a Bíblia diz. Uma noiva toda em santidade, uma noiva pura, uma noiva santa, virgem, como diz Isaías, porque como a jovem se casa com uma virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E Jeremias fala assim, ó, 2:32, porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites? Por acaso uma virgem esquece de se enfeitar? O profeta está dizendo, por acaso esquece? Não esquece. Se pegar você que é mulher, você pode esquecer tudo, mas não esquece da chapinha, não esquece de se arrumar. Isso já está na mulher. A igreja é assim. Homem já é mais pronto, já vai, mas a mulher não. A mulher, ela naturalmente ela se arruma, está nela, já está nela, já está na mulher isso. A mulher já está assim. E aí o que acontece? O texto diz assim, ó, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites? Ou a noiva dos seus adornos? Por acaso a noiva esquece de se enfeitar? Aí Deus, ele fala pelo profeta um lamento, ele fala assim, todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. O meu povo não se arruma mais para mim, não se enfeita mais para mim, ele não se arruma mais para mim. O meu povo não quer saber de mim. E Deus fica magoado, o coração dele chora quando a noiva não se apronta para ele. Ele é assim, que noiva, fala para mim, que noivo, que vai querer uma noiva que num dia anterior deitou com 3 homens? Ele não vai querer. É da mesma maneira Deus, ele não vai querer uma noiva que não é só dele. Uma noiva que se dobra a qualquer coisa, se dobra a um programa de TV, se dobra a qualquer preguiça, se dobra a qualquer dificuldade e não quer mais saber de Deus. O noivo não quer, é prostituição. Ele não quer saber, ele quer uma noiva só dele, que sacrifica, que consegue amar ele nessa beleza. Mas tem mais uma coisa, para a gente terminar aqui. Estamos falando da identidade da noiva. O que pode identificar a noiva? Primeiro, a sua voz. Segundo, a sua beleza. E para terminar, o que identifica uma noiva? O seu azeite. Agora você vai lá para Mateus, Novo Testamento, primeiro livro. Vamos terminar aqui. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Porém, é o capítulo 25. Você vai ver um texto bastante conhecido. Porque o que identifica uma noiva é a sua voz, é aquilo que ela fala. Pelo falar você vai saber se ela é noiva ou não. É a sua beleza, pela sua postura. Ela é muito doce. Todo mundo quer a noiva perto de si. Todo mundo quer chegar perto da noiva. Todo mundo quer tirar foto com a noiva. Você já viu? Porque a noiva é muito bonita. A noiva é linda. E terceiro, o seu azeite. Mateus 25, logo no primeiro verso, diz assim, ó. Mateus 25, 1, do 1 ao 12. Então o reino dos céus, aqui é Jesus mesmo que está contando essa história, essa situação aqui. Ele está contando isso aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormiram, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, ó o detalhe aqui, hein? À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade eu vos digo que não vos conheço, eu não conheço vocês. Você já pensou Jesus voltando
e você batendo na porta e ele falar: eu não te conheço. E eu, lendo esse texto aqui, eu fiquei intrigado, porque uma coisa que a noiva tem que ter é o azeite. Porque nesse texto você vê que haviam 10 virgens, então eram 10. Não eram 5, eram 10. As 10 tinham azeite, em algum momento as 10 tinham. Mas 5 perdeu o azeite e ficou sem azeite. E aí, à meia-noite, quando chegou a meia-noite, o que aconteceu com elas? Na meia-noite, elas ouvem um clamor, porque todas dormiram. Eu digo para você que toda a igreja hoje está dormindo na terra. Toda a igreja já está dormindo. Toda a igreja dorme na terra. Esse é o período. O detalhe é, você está dormindo com uma reserva de azeite ou não? Porque quando o noivo bradar, não vai dar tempo mais. O tempo vai acabar. O tempo vai terminar. Aqui o texto diz assim que todas elas dormiram. Diz assim: e tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Todas elas adormeceram, no verso 5. E o interessante é que elas dormiram. E quando houve um clamor, eis que vem o noivo. Havia um clamor, dizendo: eis que vem o noivo. Esse clamor é esse tempo aqui. É a chamada do último momento. Eis que vem o noivo. É um clamor de momento agora. É o último momento do clamor de Deus. É o último tempo. O mundo está vivendo o último chamamento da parte de Deus. É o último tempo em que Ele está chamando o povo perdido. Ele está usando a voz da noiva para isso. O detalhe é que Ele vem usar a noiva para dar essa oportunidade, mas na hora que Ele chegar e der o grito, e bradar: eis que vem o noivo, entre o bradar, eis que vem o noivo, e o noivo chegar, há um período de tempo em que elas se despertam. Esse é o tempo que nós temos que despertar, porque o noivo vem vindo. Então, se a cidade está com prostituta, está perdida, se a norte está afundado no pecado, é hora da igreja acender a lâmpada. É hora dela sair para fora. É o que diz aqui. Só um detalhe que eu quero falar para você aqui, ó. Lâmpada, eu tive pesquisando, existia na época, existia a lâmpada de barro, existia a lâmpada de prata, de bronze, de ouro, de cerâmica. Se você perguntar para mim que lâmpada que eu queria, talvez eu dissesse para você: eu ia querer lâmpada de ouro, aquela dourada, bonita. É bem normal. Só que deixa eu te falar uma coisa: na hora da bucha, na hora do fervo, na hora do aperto, o que vai contar é o azeite. A lâmpada não interessa. Quando você vê grandes igrejas e grandes estruturas douradas, na hora do grito, o que vai interessar é se ela tem azeite. Se ela não tiver azeite, não interessa, porque a lâmpada aqui não faz diferença. Pode carregar até numa bacia. O detalhe é o azeite. É preciso ter azeite. Tem que ter unção. Ela tem que estar dentro do chamado do Senhor. Ela precisa ter azeite. A lâmpada, ela fala tudo isso. E hoje a igreja, ela está desse jeito. Ela está se preocupando com muita estrutura. E ela está esquecendo o azeite. Ela está esquecendo aquilo que interessa para o noivo. O noivo se interessa pelo azeite, não é pela lâmpada. Então não se iludam com grandes estruturas, porque as grandes estruturas vão cair, vão acabar. Babilônia vai cair, Babel vai cair. Tudo quanto é estrutura dourada, ela cairá. Mas o Senhor, Ele vem buscar aquelas que têm azeite. O azeite é símbolo da unção. Azeite é o único meio que eu tenho para produzir fogo. Não tem como acender uma lâmpada sem azeite. Eu preciso ter azeite, senão não vai ter fogo. Para que o Espírito Santo arda na tua vida, eu preciso ter azeite. E esse azeite aqui, ele é muito interessante, que eu estive estudando bastante, porque hoje há muitas trevas na terra. É tempo da gente acender as lâmpadas. O que é acender as lâmpadas? É eu poder pregar o evangelho para o perdido, é poder visitar uma pessoa, poder falar do amor de Cristo, embora não querem ouvir, porque o tempo é de trevas, as pessoas não querem. Mas quando o noivo vier e clamar por uma noiva, ela que tiver azeite vai subir, a que não tiver, ela vai até comprar. E é aqui que é o caso grave. Isso aqui é um caso bastante grave, porque aconteceu um negócio muito interessante. A diferença é que elas tinham azeite. Azeite, todo mundo sabe na Bíblia que azeite é unção. O azeite na Bíblia simboliza unção. Só que parece injusto, né? Porque quando as noivas elas estavam ali, as virgens estavam lá, elas pedem para as outras sim, falou: reparte conosco. E isso aqui me intrigou, porque assim, desde que a gente conhece a palavra, qual que é a palavra do Senhor? Para a gente compartilhar, para a gente compartilhar o pão, para a gente ajudar o próximo. Mas aqui, elas não dão nada. Parece que estão mesquinhas, parece injusto. E eu estive estudando e pesquisando, a diferença é que esse azeite não é um azeite da unção. Ele é diferente. E você vai entender por que esse azeite é outro.
Veja bem, no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, tinha acabado o azeite. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, vai comprar. E o interessante é que elas são tão cara de pau que elas foram comprar, porque esse azeite da unção, ele é comprado, porque a unção, ela é transferível. A unção, ela se transfere. A unção, você vai comprando unção. Você pode buscar unção. Esse tipo de unção. Uma unção que cura enfermo. Unção que expulsa demônio. Unção para pregar. Esse tipo de unção é uma unção. Mas esse azeite aqui é outro. Você vai entender já. Veja aí no verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens. Com certeza as outras virgens compraram azeite. Agora tinha azeite. E por que ele não quer elas? Ele diz assim, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse, em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Ué, mas elas agora têm azeite, não podia dar uma chancezinha? Acontece que esse azeite comprado não é esse azeite que o Senhor busca, porque esse azeite, na verdade, ele está falando de algo diferente. Esse azeite, embora o azeite fale de unção, este azeite, na volta de Cristo, é um azeite chamado de intimidade. Ele está ligado com a intimidade que você tem com Deus. Por isso ele fala, eu não conheço vocês. Eu não conheço. Não adianta vir, esse tipo de azeite não me interessa. É igual Jesus mesmo diz aí em Mateus, ele vai dizer assim, naquele dia dirão, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos, nós pregamos o evangelho, e Jesus fala o quê? Eu não conheço. Por quê? Porque a unção que opera esse poder é de Deus, mas esse azeite custa caro, esse azeite que vai permitir eu ter intimidade com ele, é aquele azeite que quando você está sozinho num quarto chorando, você fala com ele, fala, Senhor, eu estou assim, abre o coração para ele, você ora, você conversa, você chora, você geme. É esse azeite que interessa para o noivo. É essa intimidade, por isso que esse azeite, ele fala, eu não conheço. E por que ele conhecia as outras? Porque conhecimento é intimidade. Ele tinha intimidade com as outras 5, havia intimidade. Você tem intimidade com Deus? Como que está o teu nível de intimidade com Deus? Você é aquele que um dia Deus vai falar assim, vai vir o toque da trombeta e vai ouvir aquele clamor e Jesus vai falar assim, não, deixa ele entrar, esse aqui eu conheço ele, eu já estive sentado à beira da cama com ele, eu conheço ela, eu lembro quando ela estava sozinha, chorando num canto, gemendo pelas vidas, ou chorando pela família, eu lembro dela, deixa ele entrar, esse é o azeite da intimidade, é esse azeite que a igreja hoje, muitos da igreja organização hoje não busca, prefere o azeite do poder, mas não quer o azeite da intimidade, porque é o da intimidade que vai permitir eu ir para o céu, é o da intimidade com ele que vai permitir eu ser salvo, é da intimidade com ele que vai me tornar identificado com ele. A identidade da noiva está ligada à minha voz, à sua voz, a identidade da noiva está ligada, a sua voz está ligada exatamente a tudo aquilo que você tem feito pelo povo, você tem falado com o povo, você tem falado de Jesus para as pessoas, você vive por viver assim. Porque a voz da noiva vai identificar você como igreja. A tua beleza vai identificar você como igreja. Te chamam para fumar um crack, te chamam para uma maconha, para uma balada meio estranha. Não vou não. Isso está dentro da beleza. Isso está dentro de você barrar. Você fala, eu não quero. Falando nisso, sábado que vem nós vamos falar sobre isso. Eu queria convidar quem puder que estejam aqui, porque nós vamos estar falando sobre drogas, dando uma palestra falando a respeito disso, porque a noiva tem que bradar, a noiva tem que falar, senão o juízo vai ser executado. Então eu preciso ter intimidade, eu preciso ter voz, eu preciso ter beleza e eu preciso ter azeite. Eu necessito disso. Se não tiver isso, eu não consigo fazer mais nada nessa terra. Eu não consigo cumprir o meu chamado. E o Espírito Santo, ele vai completar a obra. E eu vou ler um último versículo para você agora. Diz assim, 22:17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Quando eu li esse versículo de Apocalipse, eu pensava assim, bom, o Espírito e a noiva dizem vem, eu acho que é assim, acho que a vida está tão difícil que a igreja clama, né? Senhor, volta logo porque eu não aguento, não é isso. Quando ele diz o Espírito e a esposa e a noiva dizem vem, é para que Jesus venha no meio dessa turbulência que ainda dê tempo para aqueles que estão morrendo, aqueles que estão sendo esmiuçados, aqueles que estão sendo desgraçadamente moídos por causa do pecado. Está sendo assim arrasado, o mundo está sendo arrasado por causa do pecado. Você só vai conhecer a identidade da noiva numa noiva que fala a verdade, uma noiva que consegue amar falando a verdade, porque a verdade de Deus ela é cheia de amor. Então se ela fala a verdade, ela ama. Só quem ama fala a verdade. Onde aprendemos isso aqui, amigo é aquele que fala a verdade. Aquele que quando você está feio, ele fala você está feio. Você não está bem assim. Isso é ser amigo, isso é ter boca de noiva, é falar, é bradar. Você só consegue quando você tem voz de noiva, quando você tem beleza de noiva e quando você tem o azeite. E hoje, como estamos aqui em poucas pessoas, e graças a Deus por isso, graças a Deus, porque a gente vai identificando que quem está é porque é. Quem não está, ele ainda não é. Deus não queria que ele ouvisse. Eu não sei se Deus está executando juízo com aqueles que não ouvem. Eu só sei que Deus está executando graça para aqueles que ouvem. Você é fruto do alvo da graça de Deus. Deus está derramando graça sobre nós, para a gente poder ouvir uma palavra como essa, que nos ajuda a identificar a nossa vida com Ele. Eu ser identificado com Ele. Você ter a identidade do noivo. Você poder ter voz de noiva. Você poder falar com a autoridade de uma noiva. Ter a beleza de uma noiva. Você poder ter o azeite, mas não o azeite só de poder, mas o azeite de intimidade com Deus. É esse azeite que naquele dia vai contar. É esse azeite que naquele dia vai fazer a diferença, porque se não tiver, vai ficar, e o dia está perto. Domingo que vem, se Deus não mudar meu coração, eu vou pregar sobre a volta. Eu preciso pregar sobre a volta. Deus está me cobrando isso já faz um tempo, e eu preciso te falar quem é a besta. Eu preciso te falar quem é, porque depois que eu falar, você que fica sem dormir, mas eu preciso falar. Eu preciso contar para você dentro da Bíblia, passar um estudo bíblico, para você entender que tempo você está, para ver se você acorda. Para ver se a igreja acorda para a realidade de hoje. E para de correr atrás de coisas fúteis e corra atrás daquilo que interessa, porque o noivo está chegando. E depois que soar a trombeta, que fechar a porta, ele vai dizer a mesma coisa para quem ficou. Falou, eu não vos conheço. Eu não conheço. E um não de Deus no nosso rosto é terrível. É sinal de juízo eterno. Não tem mais volta. Essa porta nunca mais se abre. Então é tão sério que domingo que vem, se Deus não mudar, se o Espírito Santo não mudar no meu espírito, eu vou pregar sobre a volta do Senhor. Então não falte para você saber em que período de tempo você está. Em que período de tempo você está vivendo hoje. Ué, mas ó, o anticristo vem, já veio, vai vir. Quem é ele? Você vai saber quem é a besta, que hora que ela se manifesta, como ela se manifesta. Você vai saber se você vai ver a primeira besta, a segunda besta, quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Você vai saber mais claro a contar esse tempo. A volta de Jesus ninguém sabe como é, não sabe a hora, mas você sabe a sinalização. Ele deixou sinais para que isso ocorra. E eu vou pregar no domingo que vem, mesmo que o povo não goste de ouvir isso, mas eu preciso falar da volta do Senhor, só se Deus mudar o meu coração, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus, buscar em Deus, para que Ele nos dê em misericórdia, Ele se mova a nosso favor, Ele se mova com graça, se mova na nossa direção. Vamos chegar aqui, pode vir aqui, todo mundo.